Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, o cantinho da Doce Espera. Eu me chamo Jussiele Miranda, tenho 33 anos, sou esposa de Marcelo Miranda e mãe do Theo Levi. Eu vim apresentar para você nesse vídeo inaugural o nosso projeto que se trata sobre infertilidade e esterilidade. E eu vim aqui com você contar o meu testemunho sobre como foi o meu processo na espera pelo meu filho. Como foi o meu processo na espera do milagre. E eu espero que você me acompanhe, que você fique até o final desse vídeo e você possa ver o meu testemunho e o milagre que eu recebi das mãos de Deus. Durante alguns anos da minha vida, eu sofri com um problema chamado ovário policístico. Aliás, desde o meu início do meu ciclo menstrual, eu sofri com esse problema de ovário policístico. O que é um ovário policístico? Dentro do meu ovário tem vários cistos, muitos microcistos que me impedem de ser uma mulher fértil. Eu não sou estéril, eu sou infértil, porque há uma diferença entre mulheres que são estéril e mulheres que são infértil. Mulheres inférteis são mulheres que elas não ovulam com frequência, como as mulheres normais que têm o seu ciclo menstrual normal. Não. E as mulheres estéreis são mulheres que por algum problema não podem gerar, ou por falta de útero, ou por um problema ginecológico, ou por trompas obstruídas. São vários os problemas que deixam uma mulher estéril. São aqueles problemas que o médico diz assim: não é possível, tu não pode gerar porque não existe tratamento no mundo inteiro que faça com que você venha a gerar, que faça com que você seja uma mãe. Essas são as mulheres que elas são estéril. Mas diante de Deus, como já falei, não existe impossível. Se você tiver que passar por um processo para receber o seu milagre, você pode ser estéril, você pode ser infértil, seja o problema que for. Deus, ele transforma o impossível em possível. Então esse é o meu problema, ovário policístico. E nesse problema eu tenho vários sintomas. E o principal deles é que eu não ovulo e com isso eu não consigo gerar de forma fácil, como as outras mulheres conseguem gerar. Esse é o meu problema. Também ele traz, além da falta de fertilidade, ele traz outros problemas a mais, como ausência de menstruação, como pelos excessivos, como sinais de melasma em excesso, como outros incômodos. Mas no meu caso, eu não sinto nenhuma dor. Não sinto dores menstruais, porque não é regular que vem a minha menstruação. Não sinto outros incômodos, não. Eu levo o meu cotidiano e a minha vida normalmente, diferente de outras mulheres que têm este mesmo problema, porém, esse problema acaba afetando no dia a dia, afeta a sua vida conjugal, afeta a sua vida social. E graças a Deus, o meu problema não tem esse tipo de afeto. Não, eu consigo controlar ele dia a dia normalmente. Então, o meu testemunho. Após, eu acredito, de uns 3 anos que a gente tinha havido casado já, porque fazem 13 anos que eu sou casado, e só a partir de 8 anos de casado que eu consegui gerar. No início, gerar não era algo pra gente que era tudo. Não, porque a gente estava no relacionamento, começo de um casamento, e a gente não tinha possibilidades sociais e nem financeiras de ter um filho. Mas eu acredito que depois de 3 anos de casado, eu lembro muito bem mesmo, nitidamente, que a gente foi num culto, eu e meu esposo, numa vila próxima daqui. E quando terminou aquele culto, uma irmã do círculo de oração, ela levantou e foi na minha direção e disse assim: Deus, ele vai te dar uma semente. E através dessa semente, através desse fruto,
Deus vai salvar toda a sua casa. E eu recebi aquilo, disse amém. Mas aquilo não era um essencial para mim, porque eu ainda não tinha aquele desejo de gerar. Claro que aquele desejo estava em mim, mas aquele desejo ainda não era aflorado em mim. Mas depois que eu recebi essa profecia, o desejo de maternidade já aflorou em mim. Então eu fui no médico para saber do meu problema, porque antes de eu querer gerar, eu não sabia que o meu problema de ovário policístico me impossibilitava de gerar. Porque antes eu não tinha uma informação como tem agora. Antes não tinha as redes sociais como tinha agora. Se tivesse, mas ainda não estava ao nosso alcance. Era no ano de 2017. Não, antes, muito, acho que 2014, por aí, 2013, 2012, por aí. Então as redes sociais ainda não estavam avançadas como estavam ontem. E eu não sabia da minha impossibilidade de gerar como muitas mulheres têm informação hoje. Então eu fui no médico e perguntei para ele, após receber a promessa, se eu tinha a possibilidade e se estava tudo bem comigo. E ele falou bem assim: tu não é estéril, tu pode gerar, mas para te gerar tu tem que fazer um longo tratamento por conta dos teus ovários, que eles não têm essa possibilidade de gerar como uma mulher normal. E ele passou o tratamento para me fazer de 6 em 6 meses. Eu vinha, tomava medicação, quando era 6 meses depois, eu voltava lá com ele e fazer aquele mesmo processo. Deu os primeiros 6 meses, eu voltei lá com ele, nada. Ele mandou voltar a tomar outras medicações e 6 meses depois voltar lá. E quando eu voltava, estava a mesma situação e pior, porque os meus ovários aí que eles ficavam mais cheios de microcistos. Após muitas idas ao médico, nós já não tínhamos mais condição financeira de arcar com aquele tratamento. Então eu comecei a orar. Só que a minha oração no primeiro momento, ela não foi uma oração fervorosa. Quando eu chegava para orar na igreja, no grupo de irmãs, eu orava baixinho porque eu tinha vergonha. Porque eu acredito que o primeiro sintoma de uma mulher que ela não pode gerar é a vergonha. Porque a sociedade, ela acaba exigindo de ti algo que tu não pode dar. Então é algo que fica doloroso para ti, porque é uma cobrança de alguma coisa que tu não pode dar, que não é pelo querer teu, que não é pelas tuas próprias mãos. Então tem muitas pessoas que acabam cobrando algo que fica impossível de tu realizar para aquela pessoa, que tu fica cada vez mais debilitada. Então a minha oração era uma oração simples, uma oração baixinha, porque eu não queria que as irmãs soubessem do meu problema, porque aquilo era uma vergonha para mim. Era vergonhoso demais tá tantos anos casada, porque a gente já estava, eu acredito que uns 5 anos casado, 4 para 5 anos casado, e a gente ainda não tinha conseguido ter filhos. E sempre eu com meu esposo, a gente sempre gostou de passear com criança, brincar com criança. E até aquele ato, para nós que era um ato tão bom, depois de um tempo, ele começou a ficar impossível, por conta que todas as vezes que a gente ia brincar com uma criança, passear com uma criança, a cobrança da sociedade, a cobrança social era maior, porque as pessoas, que a gente fala assim, que não vigia, eles acabavam falando: faz um pra ti, porque tu não presta, porque tu fica brincando com os filhos dos outros, e por que tu não faz um pra ti? Como se fosse algo que tivesse ao nosso alcance de fazer. E cada vez a gente foi deixando esse ato pra gente, que era uma coisa boa, de brincar com crianças, a gente foi deixando pra trás pela vergonha já que a gente sentia. Então eu acredito que a primeira
aspecto de uma mulher que não pode gerar ou de um esposo que não pode gerar, é a vergonha por conta da cobrança social. Então, chegou um período que aquela necessidade para nós foi tão grande, porque Deus começou a abrir portas, Deus começou a abençoar, a gente começou a ter as nossas coisas, começou a ter a casa, comprar as coisas para dentro da casa. Então a gente já tinha um ambiente familiar favorável, um ambiente familiar formado, a gente já tinha viajado, a gente tinha dormido tudo que tinha para dormir como um casal que não tem filhos. Mas chegou um momento que aquela necessidade de gerar, ela se tornou algo essencial para nós. Algo que só uma criança poderia preencher. Porque a nossa casa, que a gente tinha comprado, que a gente tinha adquirido, diante da graça e misericórdia de Deus, ela se tornou um lar vazio. Porque ela tinha aquela necessidade de ter uma criança lá. Então eu comecei a buscar em oração mais, buscar, nada. Eu não tinha resposta, eu não tinha mais profecia, era como se o céu ele tivesse calado. Nenhuma profecia eu recebia mais sobre ter um filho. Eu tinha algumas amigas minhas que sabiam do problema porque eram pouquíssimas as pessoas que sabiam do problema por conta da vergonha que eu tinha. Eu tinha algumas pessoas que ela me ajudavam em oração. Mas não era aquilo, como eu falei para você, fervoroso demais. Não. Mas aquela necessidade, ela foi crescendo. Eu fiz 1 milhão de testes. Tinha anos que a minha menstruação vinha uma vez no ano. Tinha ano que a minha menstruação vinha 2 vezes no ano. E aquilo vinha no meu psicológico tão forte, tão desesperador, que eu chegava a sentir cheiro de criança. Já imaginou tu sentir cheirinho de criança? Tinha vezes que eu sentia todos os sintomas de gravidez. Eu sentia enjoo, eu sentia fraqueza, eu sentia que os meus seios ficavam doloridos por conta de gravidez, quem sabe se eram gravidez até psicológicas, que eu já ia tendo por conta daquela necessidade que eu tinha de gerar. Mas se tornou algo para mim que foi, como eu posso dizer, que era único. Eu lembro, lendo a passagem da Bíblia, que Ana, uma vez o seu esposo chegou diante dela e disse assim: por acaso eu para ti não sou melhor do que 10 filhos? Porque Ana, ela tinha esse processo. Ela estava passando por esse processo de não conseguir gerar. Então o marido dela chegou: por acaso eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? E Ana falou: não. Porque não há nada que substitua um vazio de uma criança. Não há nada que substitua o vazio que só a maternidade, porque nós fomos feitas para reproduzir. Então esse sentimento de maternidade, ela está dentro de nós. Por isso que tem muitas que adotam, muitos que procuram mesmo a medicina. Então essa necessidade, e eu sentia aquela necessidade de gerar. Não só eu, como meu esposo também sentia a necessidade de gerar. E teve um tempo que a gente voltou. Eu disse assim: eu vou voltar de novo ao médico pra gente fazer de novo esse tratamento. Eu acho que eu já tinha 8 anos de casado. Sim, 8 anos de casado. A gente decidiu: eu vou voltar de novo no médico pra fazer de novo o tratamento, porque nós já tínhamos alcançado uma condição social mais favorável. Só que eu já estava tão debilitada que pra mim, eu dizia assim: se for de Deus, Ele vai dar; se não for de Deus, amém. Com a amargura de coração, com aquele nó na garganta que fica te prendendo, que só Jesus na causa. E eu cheguei a esse ponto de debilidade, porque a cobrança social que o meu esposo sofria era grande demais.
Ele trabalha como eletricista, e quando eles chegavam na obra, eles exigiam, porque tu sabe que no meio de construção não existe delicadeza. É um trabalho bruto e as pessoas que estão lá são todas brutas. Eles acabam cobrando algo bruto de ti. Então eles cobravam isso do meu esposo e ele ficava triste. E aquela tristeza também acabava me alcançando. Aí a gente tomou a decisão de voltar no médico para fazer esse tratamento. Só que Deus, ele colocou algo no meu coração. Eu acho que já tinha chegado a hora, eu já tinha passado por todos os processos, eu já tinha passado pelo processo da promessa, pelo processo de saber qual era a causa, pelo processo de oração, pelo processo do desespero. E agora eu tinha chegado no último processo. E quando eu cheguei nesse processo, Deus colocou no meu coração de perder a vergonha. Foi aí que eu perdi a vergonha. Aquilo não me importava mais. Se todas as pessoas que perguntavam para mim, por que tu não pode gerar? Por que tu não tem filhos? Eu dizia, porque eu não sabia que eu era infértil, né? Eu falava, eu sou estéril. Se tu quiser que eu tenha um filho, ore por mim. Eu perdi totalmente a vergonha que eu já falava para todo mundo abertamente sobre aquela situação. Então, quando chegou na hora de eu voltar para aquele mesmo tratamento de antes, Deus colocou no meu coração de eu orar mais e de eu pedir oração. Então, eu cheguei um dia, um sábado, eu lembro perfeitamente. Eu cheguei num sábado, numa consagração do círculo de oração, e eu fui tão tomada de Deus. Deus, ele me encorajou tanto naquele dia, que eu cheguei diante das irmãs chorando, que eu não conseguia nem falar direito. Eu falei assim para as irmãs, eu queria muito ter um filho. Mas já fazem 8 anos que eu tento e eu não consigo. E com a graça de Deus, ele nos deu condições financeiras e eu vou voltar para fazer esse tratamento. Mas eu queria pedir de vocês que vocês fizessem um círculo e me apresentassem a oração para que eu não vá em vão e que Deus responda as minhas orações. E aí aquelas irmãs fizeram um círculo e eu senti, sabe, que através daquela oração, Deus desceu tão forte naquele lugar que eu senti que era a hora, que era o tempo determinado. Aí quando eu saí daquela oração, tem sempre no círculo de oração aquelas irmãs que elas são mais fervorosas, aquelas irmãs que elas são um exemplo, aquelas irmãs que quando tu entra em desespero, Deus, ele te traz à memória aquelas irmãs que tu é capaz de ir lá pedir uma oração para ela, que tu vai com aquela fé, com aquela certeza de que quando aquela irmã orar, Deus responde. E eu fui atrás de 2 irmãs desse patamar. Eu fui lá com a irmã Esté, que é uma anciã do círculo de oração, e eu pedi, irmã Esté, eu queria que a senhora orasse por mim, porque eu tenho esse problema, que eu não consigo engravidar. A irmã falou assim, tá, irmã, eu vou lhe apresentar em oração. E eu vim embora, ela não orou naquele momento, que eu queria que ela colocasse as mãos sobre mim e orasse, mas ela não fez isso. Depois eu fui lá com uma outra irmã de novo, que é uma anciã do círculo de oração, que o nome dela é irmã Maria Calandrini. Eu fui lá na casa dela. E eu falei pra ela, irmã, tá acontecendo esse problema, eu queria engravidar, não consigo engravidar, eu queria que a senhora orasse por mim, porque eu vou fazer o tratamento de novo. Ela falou, tá, irmã, eu vou orar pela senhora, mas não colocou as mãos sobre mim como eu queria e fez a oração, não. Peguei e vim embora para casa e começamos a planejar a volta ao médico.
um recado de Deus. Aquelas irmãs, talvez elas não oraram por mim, nem se lembraram. Possa ser. Mas sabe o que foi que fez a diferença nesse meu processo? Foi que eu perdi a vergonha. E quem sabe, se esse milagre para mim receber, foi eu ter declarado diante de todos a minha impossibilidade. Quem sabe se o meu problema para ser resolvido não foi declarar diante de todo mundo que só Deus poderia resolver o meu problema. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente confia, como diz a Bíblia, em carros, confia em cavalos, confia em homens, confia na medicina, e o último recurso que a gente procura é Deus. Enquanto esse recurso deveria ser o primeiro recurso a ser pedido. É Deus, porque Ele resolve todas as coisas. Aquilo que é impossível para nós, para Ele não é impossível, é possível. E quem sabe se a chave para destravar esse meu milagre não foi ter reconhecido diante de todos a soberania de Deus. E quem sabe se aquelas irmãs lembraram de mim. Quem sabe elas não oraram por mim. Mas a minha ação e a minha atitude diante daquele problema era o que Deus precisava para resolver. Antes mesmo de eu voltar no médico, eu fui fazer o exame, fez um outro exame de ultrassonografia transvaginal e os meus ovários estavam da mesma forma. Muitos cistos dentro do meu ovário. Eu perguntei assim para o médico: qual a possibilidade de eu gerar? Qual a possibilidade de eu engravidar? Ele falou bem assim para mim: tu pode até engravidar, mas vai ser muito difícil tu engravidar. Tu vai ter que fazer um tratamento prolongado e muito rígido para te conseguir engravidar, porque os teus ovários, eles não têm condição nenhuma de ovular. E eu vim com esse diagnóstico, vim com o resultado do exame para me levar para minha outra médica em Belém, que eu fazia o tratamento inicialmente. Só que antes disso, eu estava esperando eu ficar de férias do meu trabalho para mim ir às férias que dava no mês de julho. E eu fiz esse exame, eu acredito que lá pelo dia 15 do mês de junho, que era um mês anterior que eu ia. Antes disso, a gente tinha uma viagem que o meu esposo, o ministério dele, ele é técnico de som de igreja. E houve um trabalho para ele fazer no interior e ele me convidou para ir com ele. A gente foi para esse interior, passou 3 dias ou 4 dias nesse interior. E quando eu chegasse de lá, estava marcado para mim ir de novo para Belém. E a gente foi nessa viagem. Quando eu cheguei dessa viagem, eu acredito que no final do mês de julho, que eu tinha até perdido já a consulta, no final do mês de julho, a gente chegou dessa viagem, eu senti uns sintomas muito estranhos. Doía muito a região aqui da minha lombar, doía demais. Os meus seios estavam muito sensíveis e doloridos. Só que a última coisa que eu pensava era engravidar. Por quê? Naquele ano, que foi em 2018, para mim engravidar, eu tinha menstruado no mês de janeiro e eu tinha menstruado logo após de eu fazer o exame de ultrassonografia, que eu acreditava que era por o exame de ultrassonografia ter mexido, que veio a minha menstruação. Então foi 2 vezes no ano que eu menstruei. E quando eu cheguei dessa viagem, eu tava tão sensível, meu corpo tão sensível. Aí eu fui com uma amiga minha, que ela tem uma farmácia. Cheguei lá, eu falei: Mana, que eu falo pra ela, Mana, eu tô sentindo esses sintomas, eu tô sentindo dores, meus seios estão sensíveis. Ela falou assim pra mim: Mana, vamos fazer um teste, porque de repente eu posso estar passando um remédio pra ti e tu tá grávida. Eu falei: não, como que eu vou estar grávida se eu fiz o exame? Contei tudo pra ela, né? Ela falou: não, bora fazer o teste,
Eu não vou falar pra ninguém, eu não conto pra ninguém que tu comprasse esse teste. A gente faz esse teste e tu vê. E eu vim pra casa, fez o teste. Eu lembro que o meu esposo nesse dia, ele só tinha vindo me deixar e tinha ido cumprir outro trabalho em outro lugar. Aí eu tava na casa da minha mãe, aí eu fiz o teste, aí deu a primeira linha. Aí depois deu a segunda linha, mas era tão fraquinha que aquela sensação, ela me tirou do chão. Uma sensação sobrenatural. É quando uma mulher que ela levou tanto tempo para gerar, quando ela tem aquele primeiro sinal positivo de um teste de gravidez, tu tem uma sensação sobrenatural, porque tu tá recebendo um milagre tão grande nas tuas mãos que aquilo te tira de ti. Eu fiquei paralisada uns 5 minutos, corri, mostrei pra minha mãe, ela falou bem assim: eu nunca fiz um teste de gravidez na vida e eu não sei se isso é positivo, se é negativo, não sei. Leva pra tua irmã que ela sabe. Aí nisso eu fui pra casa da minha irmã, mostrei pra ela, ela falou: mana, tu tá grávida. Aí eu senti, primeiro eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei sem acreditar. E foi dessa forma que Deus, ele cumpriu em mim a promessa que ele tinha feito uma única vez. Ele falou uma única vez, tu vai gerar. Uma única vez, ele me deu uma única promessa. Depois dessa primeira promessa, eu nunca mais tinha recebido mais nenhuma. E mais uma vez, ele mostrou em mim que aquilo que para um homem ele é impossível, para Deus não é. Então esse projeto desse cantinho aqui que eu preparei para você é para te fortalecer. Porque talvez tu pode estar na mesma situação que eu estava há 6 anos atrás. Uma situação desesperadora, uma situação que o médico já disse para ti que não tem jeito. Ou que você está fazendo um tratamento tão rígido, mas tão rígido, que teu corpo não está dando mais conta, mas o teu coração está cheio de esperança. Que um dia Deus, ele vai te alcançar com uma promessa. E eu estou aqui com esse projeto para fortalecer. Eu estou aqui como mulher para fortalecer outra mulher que precisa desse milagre, que precisa receber essa promessa. Então eu te convido, segue as minhas redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição. E nós vamos desenvolver juntas esse projeto. Porque a mesma dor que tu está sentindo agora, a mesma sensibilidade que tu está sentindo agora, pela dificuldade de não ter esta criança tão aguardada, esse doce milagre que você tanto aguarda, está aí no teu coração. Então esse projeto está aqui para te fortalecer e para te dizer: vai dar certo. Para te dizer que há pouco tempo, como Deus disse a Sara, e ela até riu atrás daquela cortina, há pouco tempo Deus, ele vai te dar um fruto. E olha que Sara já estava impossibilitada fisicamente, impossibilitada espiritualmente, porque ela passou por um processo muito dolorido. Mas o próprio Deus foi na casa dela e falou: daqui com pouco tempo, a sua mulher, falou para Abraão, vai gerar. Acredito nessa promessa, porque Deus, ele realizou em mim essa promessa e ele é capaz de realizar também em ti essa promessa. Então vamos lá, estou aqui para ajudar você nesse processo e nessa caminhada. Deus te abençoe.